Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a Escola Bíblica Dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família. Glória a Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando, né, nesta tarde no canal online do Ministério Restauração. Hoje, dia 11 de dezembro, quarta-feira, quando são 12 horas e 5 minutinhos. Estamos dando início a mais uma programação, mais um programa, né, Restauração. Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no horário do meio-dia, da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nosso pastor presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, diretor de Comunicação e Relação Institucional, pastor Rodinaldo Goulart.
Glória ao Senhor. Estamos aqui, você deve estar se perguntando, cadê a irmã Sueli? Cadê a convidada? Daqui um pouquinho chega. A irmã Sueli não pôde estar aqui hoje, por isso vocês estão me vendo aqui, né? Glória ao Senhor Jesus. E já para dar início a essa programação, nós temos algo muito especial nessa tarde. Deus tem algo preparado para você através dessa programação. Eu creio. Enquanto nós vamos aguardando aí nossa convidada chegar, você vai aí compartilhando essa programação com os seus contatos, sua lista de transmissão, deixando o seu like, né, e vai participando dessa programação, fazendo seu pedido de oração, né, e vamos interagindo aqui. Depois que nossa convidada chegar, também nós vamos interagir. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode perguntar e tirar as suas dúvidas. E, enquanto isso, vamos ouvir um louvor. Vamos glorificar a Deus. Quantos soldados de Jesus tem aqui nesta noite? Aleluia! Ele vai derramar o bálsamo sobre a tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Meta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei. Forte inimigo puderam vencer, mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor.
Cante conosco. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. Diga esta noite: O pão partiremos, sim, aleluia, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido Glória, não deixe um soldado ferido morrer. Este hino é maravilhoso. Aí estavam os meninos ali, né? Os irmãos da escola da EFOR, louvando ao Senhor. Coisa linda, eu estava presente neste culto. E aproveitando, você que não vem, né, não tem desejo, que está lutando, que está batalhando aí, né, de repente passando por um processo difícil na sua vida, venha estar conosco, venha para a casa do Senhor. Isso era um culto de terça-feira, onde estavam todos adorando a Deus ali. E se você se sente como um soldado ferido, receba o amparo de Cristo Jesus nesta tarde. Que você possa estar sentindo neste momento a presença de Deus aí, te dando graça, te dando força. E também deixo o convite, né, enquanto a nossa convidada não chega, deixo o convite para você estar conosco nos cultos, né, de quarta-feira, na consagração da Superintendência da União Feminina, de quarta-feira. Olha, aí temos o banner, nossa consagração, inicia às 9h30 e vai até às 16h30. Olha o tema da nossa campanha, Filipenses, capítulo 2, versículo do 6 ao 7. O tema é tomando a forma de servo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Tomando a forma de servo, nos humilhando, né, nos buscando a Deus, tentando chegar cada vez mais perto do Senhor. E nas consagrações nós recebemos grande ensinamento da palavra de Deus. No culto da manhã estamos ali com a revista, né, Servo e Líder, já na segunda lição, se eu não me engano, é a segunda ou a terceira lição já. Nós estamos na 6ª semana da campanha, que é esta quarta-feira. Quarta-feira que vem teremos, então, o encerramento da campanha. E você precisa estar conosco, dá tempo ainda. Você está em casa, talvez envolvido aí com seus afazeres, né, limpando casa, tentando organizar tudo, está chegando o final do ano, e a gente sabe que nós, donas de casa, esposa, mãe, gostamos de ter tudo organizado, e parece que quando começa a chegar o fim do ano, a gente quer fechar um ciclo, quer organizar tudo que talvez não teve tempo de organizar antes, mas que de repente a gente quer, né, com aquele desejo de passar o fim do ano com coisas novas, né, já renovando tudo, arrumando, né, organizando guarda-roupa, lavando cortina. Eu não sei como é, irmã, coloque aí, né, qual é o seu sistema, né? Mas normalmente no final do ano chega o verão e a gente quer já reformar a casa, arrumar aquilo que não está bom, né, que talvez estragou durante o inverno, a pintura descascou, alguma sala que mofou, banheiro, a gente quer pintar, a gente quer reformar, né, organizar toda a nossa casinha para ficar bonitinha, né, tudo no seu lugar, tudo limpinho e arrumado. Esse é o desejo, né, de toda dona de casa, e às vezes passa o ano inteiro trabalhando, né? Mas, irmãs, falei bastante aqui sobre limpeza, né? Então tá. Agora,
primeiro nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Eu tenho grande experiência nisso, Deus me proporcionou ter essa experiência de que quando oramos, quando buscamos primeiro o reino, quando vamos fazer qualquer outra atividade dentro do lar, no trabalho secular, o tempo parece que prospera, o nosso trabalho prospera, o que colocamos à mão é abençoado. Porque primeiro estamos honrando, dando glória a Deus. E você tem este dia de quarta-feira para estar aqui, adorando, buscando a presença de Deus. Como falei de manhã, às 11h30 da manhã, nós temos, então, o ensinamento da palavra, e à tarde o culto inicia às 14h30. Temos um intervalo de oração e depois, então, temos o culto à tarde. Você ainda tem tempo de vir estar conosco, buscando a tua vitória na presença do Senhor Jesus. É buscando, irmãs, é batendo, é insistindo que se romperão as barreiras, que será destruído todo atrapalho, embaraço, aquilo que está impedindo a sua bênção de chegar. Aleluia, glória a Jesus. Irmãs, Daniel orou. Mas no primeiro dia sua bênção saiu, foi já determinada a resposta. Mas houve uma guerra, houve uma oposição no mundo espiritual. Já pensou se Daniel tivesse desistido, já ficasse 2 dias em oração e desistisse, 3 dias, não sei, talvez nunca chegasse, mas Daniel perseverou, buscando a presença de Deus, buscando uma ação, uma resposta no mundo espiritual para aquilo que ele estava colocando diante da presença dele, para aquilo que havia necessidade de ser estabelecido ali no meio do povo de Israel. Aleluia! Nós temos que ser perseverantes, temos que buscar a Deus independente das batalhas. Às vezes é difícil, mas rompe-se o mundo espiritual. Levou 21 dias, 1000 anos é um dia para Deus, e um dia é 1000 anos, né? Então, irmãos, nós não sabemos o tempo da ação no mundo espiritual. O que nós temos que saber é que nós temos que perseverar na presença de Deus, independente do tempo. O tempo e o modo é de Deus, Ele vai estabelecer, já está estabelecido. Mas nós precisamos perseverar em oração, em busca, até se romper, abrir-se a porta, né, e nós ganharmos a nossa vitória. Na presença de Deus, irmãos. E esse é um dia em que nós temos a oportunidade de estar ali buscando Deus, buscando o reino de Deus para as nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família. Talvez você esteja aí, né, sofrendo angústias, talvez esteja sofrendo batalhas enormes dentro do seu lar, e vem o desânimo, vem, né, a falta de graça, muitas vezes, para que nós venhamos buscar a Deus, de nos arrumarmos, de sairmos para a presença de Deus, de estarmos ali. Mas nós vamos ouvir novamente um louvor nesta hora. Vamos glorificando a Deus. Até a nossa convidada chegar. O impossível é ver o invisível se tornar real, é tocar o céu com a voz e saber que a chave da vitória está na oração. Se orar, o céu se abrirá. Se orar, o mal se desfaz. Permaneceremos em oração e os muros cairão. Se orar, milagres acontecerão. Se orar, montanhas se moverão. Orar será nossa
nossa paixão, firmes em Deus, seguindo sua direção. Orar, orar, com toda a paixão. 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 Orar é invadir o impossível, é ver o invisível se tornar real. Glória a Jesus! Chegou a nossa convidada especial desta tarde, nossa superintendente da União Feminina, Diaconisa Gladys Machado. Paz do Senhor, irmã Gladys. Paz do Senhor, irmã Lucimara. Paz do Senhor, todas as nossas amigas e irmãs que estão nos acompanhando, a todos os ouvintes. Glória a Deus, que alegria tê-la conosco nessa tarde, é uma honra, né? Glória a Deus. Irmã Gladys, nós vamos falar um pouquinho aqui, né? A maioria já sabe, ou quase todos sabem, né? Que é a nossa superintendente da União Feminina. Também ela é supervisora da sub-região leste, supervisora da área central, né, irmã Gladys? Centro-Sul. Centro-Sul. E também supervisora da região da Europa, né? Toda a Europa ali, irmã Gladys. E, como disse uma amada irmã nossa, bem conhecida, né? Supervisora das supervisoras, glória a Deus por isso. Irmã Gladys, a sua vida toda, né? Escrevendo ali, sempre dedicada ao Senhor, escritora, mãe, serva, esposa. Eu amo muito esse livro. Entre este livro e mais a revista da EMOB e várias revistas da EMEB, que a nossa querida irmã Gladys escreveu e nos trouxe, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos, daquilo que Deus trouxe e revelou ao coração da serva do Senhor, para que nós viéssemos aprender da parte dele um pouco mais para andar nos seus caminhos retos de justiça. Eu tenho uma história muito interessante sobre esse livro aqui, até que eu deixei em casa esse livro em cima da minha mesa. Eu já havia lido. Quem não leu, leia. É maravilhoso. E o meu esposo viu esse livro na mesa. Ele olhou e leu todo o livro. Quando eu cheguei em casa, ele disse, eu li o livro. Muito bom o livro. Então, é uma bênção para nós e para os nossos esposos. Amém. Também, né, irmã Gladys? Irmã Gladys, eu queria que a irmã falasse um pouquinho sobre sua vida. Se desse nós temos um tempo um pouco curto, mas desse uma síntese, assim, como foi a sua infância na família, adolescência, né? Como filha, né? Como depois como esposa, mãe e sempre serva, né? Sempre serva. É um pouco... É tão grande a coisa que por onde a gente começa, né? Mas nós nascemos num lar cristão, como a maior parte dos irmãos já conhecem, né? O pai obreiro, a mãe também, sempre ajudando o pai e cooperando principalmente na área de ensino da igreja. Mas, acima de tudo, eram homens fiéis, um casal, né, fiel a Deus, que dava um testemunho da sua fidelidade a Deus para os filhos. Então, a gente cresceu vendo o exemplo deles. E uma outra coisa importante que meus pais trouxeram, como cristãos, né? Eles sempre nos ensinaram a valorizar a igreja também. Aleluia. Então, as nossas reuniões familiares, elas se adequavam ao calendário da igreja. Glória a Jesus. Desde cedo a gente aprendeu isso, né? Que a igreja era a prioridade.
E uma coisa interessante também que houve na minha infância é que a gente começa a chorar, né? Lembrar as coisas que marcaram a vida da gente. Existe uma coisa chamada currículo oculto, né? Aquilo que não está na grade curricular, mas ela tem uma influência, às vezes, mais forte do que o próprio currículo explícito, né? O currículo aplicado. E a gente tinha, assim, no nosso dia a dia, lições de modéstia, de economia, né? E uma coisa que marcou muito também a nossa vida foi a hospitalidade. Meus pais não eram pessoas assim, de ter uma casa cheia, assim, de vamos fazer uma reunião lá no domingo e juntar um monte de gente em casa. Não, mas era uma casa aberta para aqueles que estavam precisando, aberta aos necessitados. Glória a Deus. Os aniversários da nossa família nunca era assim uma roda de amigos na mesa. Mas alguém ia fazer aniversário e o pai e a mãe diziam: mas tem lá o irmão ciclano que veio agora lá do outro estado, não conhece ninguém, vou convidar ele. Glória a Jesus. Assim, eram os ilustres desconhecidos para nós crianças, né? Eram os ilustres desconhecidos, mas eram aqueles que vinham naquela data comemorativa, naquela data de celebração dentro da nossa casa. Então, isso foi uma coisa assim que nos ensinou a amar. Aleluia. Ele ensinou o amor. Outra coisa que marcou bastante a minha infância em relação a Deus, em relação à fé, ao amor pela obra de Deus, foi que eu sou do tempo da União Soviética. Então, se tinha os relatos dos irmãos perseguidos, e a mãe acompanhava esses relatos, e enviar uma carta para lá era muito caro, para nossas condições, era bastante dinheiro. Mas todos os anos, pelo menos nessa época de final de ano, a mãe dizia assim, elas separavam de um valor, a gente ia juntando aquele valor, e a gente mandava uma carta para cada uma daqueles familiares. Glória Quem a sabia Deus. que o pai, que alguém da família estava preso, era um preso político, entre aspas, né? Porque era uma pessoa... Sim. prisioneira do regime comunista porque servia a Deus, para que aquele governo visse que lá do exterior tinha gente sabendo da história e de alguma coisa formasse, né? De alguma coisa ajudasse aquela família, de alguma forma ajudasse aquela família. Então, são coisas assim que ficaram impregnadas em nós, que talvez eu creio, né, que minha mãe não tinha noção do quanto isso iria nos influenciar. Quanto foi importante o amor, a unidade da igreja, o se preocupar com aquele que... Isso é estar unido em espírito. Exatamente. Aqueles não eram para nós, né? Mas a gente sabia que eles faziam parte da nossa família. Eles eram nossos irmãos, a gente tinha que se preocupar com eles. Glória a Deus. E vindo desse pressuposto, até, irmã Gladys, que a senhora nasceu nesse lar cristão, como foi ter o encontro com Deus? Porque muitos nascem no lar cristão, mas é necessário ter um encontro com Deus. Sim, né? tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Eu olho, às vezes, os bebês nos colos das mães, aí é que parece um ser angelical, né? Mas a gente fica pensando assim, tem que nascer de novo. Tem que nascer, de novo. Foi muito interessante, irmã Lucimara, porque a gente tem aquela tendência de ir seguindo os modelos que a gente tem, né? Então, a gente foi seguindo na igreja, participando dos cultos. E minha mãe tinha uma coisa, ela disse que a mãe dela, antes de falecer, eu tinha 2 anos, quando a minha avó faleceu, ela faleceu, inclusive, na minha frente. E ela, um pouco antes de morrer, ela disse para minha mãe, tu nunca deixa a Gladys sozinha. Glória a Deus. Aonde tu for, tu leva a Gladys junto. E a mãe levou à risca aquele conselho. E aí, aonde a minha mãe ia, ela me levava junto. Glória a Deus. Então, eu ouvi, ela falava em seminários para famílias, era um seminário itinerante, eu ouvi várias vezes a mesma mensagem, mas tinha que ir junto. E a mãe e o pai foram fazer uma escola ministerial e eu fui junto, eu tinha que ir, né? Então, é aquela coisa de adolescente, comecei a viajar no estudo, imagina, estudo para obreiras, eu viajando, minha cabeça lá, tinha ido e voltado da lua não sei quantas vezes. Mas, de repente, aquele pregador, ele falou uma coisa, ele
era uma escola transmitida via satélite, né? A escola está sendo ministrada em São Paulo e nós estávamos assistindo no Salão de Atos da PUC do Rio Grande do Sul. E, de repente, aquele pregador colocou o dedo dele assim na tela, né? Ficou aquele dedão assim na tela. E ele disse assim, o que nossas crianças estão aprendendo nas escolas bíblicas hoje? E aquilo, assim, mexeu comigo, porque assim, ó, eu me incluo nessa, né, entre as crianças que se criaram na EBD. E ele disse assim, será que elas estão aprendendo, elas estão indo para as escolas para brincar ou elas estão aprendendo que elas têm um inimigo e têm que saber como vencer esse inimigo? E aquilo ali fez eu começar a refletir, será que eu sei vencer o inimigo? E ali eu comecei a entender que eu precisava, Glória a né? Deus. E aí Deus foi trabalhando, aí eu li um livro também do Watchman, minha mãe tinha me dado de Natal, que era o livro Não Ameis o Mundo, que eu pude compreender o que era mundo. Para mim, o mundo era assim, uma vida de pecado, né? Uma vida de libertina, mas eu compreendi que eu estava no mundo. E eu precisava sair do mundo. Então, Deus iniciou a obra naquele dia ali do seminário e depois foi falando de várias formas. Deus começou a usar irmãos em mensagens que eu tinha que me batizar, né? E a gente foi tomando Posição, né, sim. formando o nosso relacionamento com Deus, né? Glória a Deus. E é impressionante como uma palavra, ela pode mudar tudo, porque é a palavra, né? Uma Causar palavra. um impacto no coração. Por isso é tão importante levar as crianças a ter esse encontro com Deus. As crianças elas têm que estar com os pais nos cultos, né? Elas têm que estar com os pais nos cultos, porque uma palavra, um dia, uma palavra vai entrar. Vai entrar. Eu lembro também de uma experiência que eu tive. Eu tinha 4 anos de idade e tinha sido ministrado um estudo de escatologia na igreja. E uma lembrança que eu tenho assim bem remota, né, que sempre pregava o arrebatamento da igreja, Jesus vai levar a igreja. Então, na minha ideia de criança, né, cada igreja tinha um gancho no teto. E que Deus ia lançar cordas com ganchos, e naquele dia Deus ia levantar a igreja. Isso é uma coisa. Então, cada vez que alguém ia para a igreja e eu não ia junto, eu ficava num pavor, porque imagina se naquele dia Deus levantasse a igreja. Porque a criança ela tem uma compreensão literal das coisas, né? Só que daí, naquele estudo de escatologia, o pregador ele falou assim, ó, vamos fazer 1 minuto de silêncio e Deus vai falar com cada um individualmente. E ficou aquela igreja num silêncio mortal. E eu ouvi uma voz que disse, tu estarás comigo no meu reino. Aleluia! Glória a Deus. Aí eu olhei para a mãe assim e falei, mãe... Aí a mãe... Aí eu falei que tinha ouvido, né? E a mãe ficou com um sorriso assim, né? E não sei se ela pensou que eu estava inventando, não sei, não falou nada. Que era assim. muito pequenininha ainda, pequenininha, ficou com um sorriso. Depois de muitos anos que eu fui me dar por conta que era eu que tinha ouvido. Ela não tinha ouvido, eu tinha ouvido. Mas para mim foi uma coisa como se alguém tivesse falado para toda a igreja. Sim, era uma voz de trovão, aquela voz era uma voz que para mim tinha enchido a igreja. Eu ouvi. E a impressão que dá era que todos tinham, mas era só. Eu tinha a impressão que todo mundo tinha ouvido. Tinha sido uma voz. Depois de muitos anos, eu entendi que era somente eu que tinha ouvido. Glória a Jesus. Então, são coisas que vão sendo... A importância de estar na igreja. Estar na igreja. Estar na presença de Deus e Deus fala. Deus fala e Sim. muda e vai dando experiência. Existe momentos assim para o jovem que parece assim que a igreja não faz nem muito sentido. Eu vou nos cultos lutando, sair lutando. Mas o negócio é continuar indo. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim. Então, o segredo está nisso, e não desistir. Vai indo, vai indo. Se não consegue, mas eu vou, não consigo fazer nada. Mas então não faz nada, mas continua aí. Continua aí. Sabe? Não para não desiste de estar. Às vezes a gente está cansado, então descansa, mas não para. Jamais parar ou Não desistir. parar, não pode desistir. Pode. E nesse contexto, irmã Gladys, também na sua juventude, né, logo a senhora casou cedo, né, e esposa, já com obrigações,
e fazendo parte da juventude. A esposa era líder também da juventude, né? Sim. Pastor Silvio Machado. E a senhora também depois foi mãe, né? E sempre na obra. É uma coisa assim. Meu pai era encarregado de igreja, então eu sempre gostava de acompanhar o pai, né? Era a companheirinha do pai. Sempre gostei, né, de estar ali, me sentia bem. Mas a partir do momento que eu tive essa convicção de salvação, de compromisso com Deus, eu me envolvi direto na obra de Deus, né? O meu primeiro, eu me batizei em agosto, 3 de agosto de 1986. E em setembro de 1986, a supervisora de ensino pediu para o meu pai para eu ajudar a classe infantil. Glória a Deus. Só que daí eu comecei a ajudar e em maio a professora casou e foi morar em outra cidade. E aí eu não tinha professor, eu tive que assumir. Então eu comecei desde então a trabalhar em escola bíblica. Trabalhei todo o tempo assim, Bom. que eu pude, né? Até Depois- 2018, eu sempre trabalhei em escola bíblica. Com as moças também, né? Trabalhei com crianças, trabalhei com adolescentes, trabalhei com classe de Com moças. moças. Ministramos um tempo também para adultos. Glória a Deus. E foi um período de muito crescimento espiritual e muita experiência com Deus, né? Muita experiência com Deus. Como foi, irmã Gladys, a experiência de escrever este livro? Deus lhe deu. Conta um pouquinho para nós. Entre outros estudos que a irmã teve muito, tem testemunho também de como recebeste também, né, a revista, mas vamos falar um pouquinho do livro da EMOB. Normalmente, cada EMEB, né? A EMEB, a Escola da Mulher Estudante da Bíblia, ela acontece uma vez por ano. Temos aqui algumas revistas antigas, eu peguei. Né? Na verdade, Tem a nova, né? Inicialmente, a EMEB ela era 2 vezes no ano, né? Ela era semestral. E depois, então, com uma convenção, ela passou a ser aberta com estudos bíblicos para toda a igreja, então ela passou a ser unicamente no mês de novembro. Então, eu acabei me perdendo as contas de quantas EMEBs foram. Então, a gente dizia, 15ª EMEB. Depois começou a ser, mas qual é mesmo o número dessa? Aí, uma vez, a gente pegou e anunciou, fizemos cartazes, colocamos ideia na capa, e um irmão pegou a pasta assim, não, irmã errou. Eu disse, ixi, vamos esquecer, né? Então, assim, a nossa preocupação em cada EMEB, né, e a irmã Lucimara trabalha comigo, ela sabe disso, né, que não somente na EMEB, mas em tudo, até nas campanhas, a irmã Lucimara é responsável pelos cultos de quarta-feira, e a gente tem um tema para cada campanha, né? Coitada da irmã Lucimara sofre porque ela fica numa ansiedade, querendo saber. Mas se Deus não revelou, Não se deu Deus não ainda, falou, né? se Deus não deu, a gente fica assim preocupado em fazer uma coisa só da nossa mente, né? Porque são almas, são vidas que vão estar ali. Quem Verdade. sabe aquela pessoa vai chegar pela última vez, né? Pela última oportunidade dela, se não ouvir aquilo que ela precisa ouvir. Verdade. E então a gente em tudo, né, procura ficar orando, buscando uma direção de Deus, né, apresentando a Deus. Nós apresentamos a Deus, Deus, o Senhor está vendo, né? A União Feminina está passando por esse problema nesse momento, essa dificuldade. Qual é o teu caminho para isso? E muitas vezes a gente percebe as dificuldades que as irmãs estão passando, né, os levantes daquela hora. Porque às vezes a gente vê assim, que o ataque é contra filhos, né? É declarado, é escancarado. Né? Que o diabo está ali Uma ação. Ele está assim, fascinado pelos filhos das irmãs. Né? Ele está ali direto. Então, a gente começa a apresentar a Deus, o Senhor sabe, olha, a irmã fulano tem esse problema, a irmã Beltrana. Senhor, qual é a tua palavra, Senhor? Palavra? E aí o Espírito Santo começa a trazer ao nosso coração. Aleluia! Né? Glória a trazer, Jesus. Eu passo dias meditando, orando, e o Espírito Santo vai trazendo, eu vou lendo a palavra de Deus, a gente vai, né, buscando, puxando da palavra o que ela traz sobre aquele assunto específico.
E aí o Espírito Santo vai revelando, falando com a gente, e quando chega nas últimas horas a gente escreve. Mas a gente vai em longos dias meditando, pensando, né? Orando, fazendo anotações. E a gente vai aprendendo também a descansar em Deus. Nesse todo o processo aí também aprendendo a descansar em Deus, que Ele tem uma resposta, vai ser no momento dele, né? E às Ele vezes vai também a trazer. gente tem já toda uma coisa preparada na mente, mas a gente começa a ver que aquilo ali não era para os outros, é para nós. Era para nós. E daquilo transformado em uma experiência na nossa vida gera um novo material Glória a Deus. para a igreja. Irmã Gladys, nós estamos aí há 20 dias já do final do ano, né, de 2024, e fazendo uma retrospectiva deste ano. Sabemos que este ano foi um ano de batalha, mas foram anos de vitórias, de grandes vitórias, de lutas, mas também de conquistas. E nós sabemos que, em meio a todo esse agir que tivemos com a enchente, né, a irmã teve muito envolvida, toda a igreja numa unidade, né, nesse trabalho em tentar auxiliar ao próximo, aquele que estava passando por dificuldade. E eu sei que a irmã, como superintendente da União Feminina, não só esteve totalmente envolvida ali, né, e vai poder nos relatar um pouco das experiências ali, também das experiências com a União Feminina nisso, né, as carências, as dificuldades que as irmãs passaram, né, e a própria consagração, os cultos que pararam. Deus nos trouxe um tema que a gente está assim trabalhando, acho que já faz alguns meses, né? Não morrerei. Não morrerei. Porque a gente vê assim que as coisas estão piorando a cada momento, né? Nós passamos pela pandemia. Quando no ano passado nós tivemos uma enchente, no início desse ano, no ano passado nós tivemos enchente, também nós vimos o início de uma guerra que afetou a economia mundial, né? E, como as irmãs sabem, também a cada 4 meses passamos um mês fora do país. E a gente viu o quanto a guerra tem atingido a Europa. E a gente, depois de tudo isso, passamos por essa terrível enchente, uma experiência assim, ímpar na história do país. E a gente vê que a gente tem que tomar uma decisão de olhar as dificuldades com uma visão de vitória, né? Eu não vou morrer. Davi, diante de um quadro muito difícil, né? A vida de Davi era um quadro difícil, era só de lutas, traições, perseguições, incompreensões, mas ele tomou uma decisão: eu não vou morrer, eu vou viver, e eu vou viver para contar as bênçãos de Deus. Aleluia. E o importante é que Davi também, ele olhava, né, nesse Salmo 118, ele olhava à sua volta e via inimigos à beça, né? A mão cheia. Mas ele dizia: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Então ele compreendia que, embora fossem poucos, mas existiam pessoas que Deus tinha levantado para estarem com ele. E a gente tem que ter essa visão. Nós não estamos sozinhos e não vamos vencer a batalha sozinhos. Nós temos uma igreja, nós temos homens e mulheres de Deus que não se renderam diante de Baal e estão ali para guerrear com a gente. Glória a Jesus. E isso vai fortalecer a gente como igreja para ir adiante. E isso a gente viu, foi o que a gente viu nessa enchente, né? A igreja com um corpo unido, decidido a vencer, decidido a ajudar, né? Não importasse quais fossem as circunstâncias. Glória a Deus. Irmã Gladys, conta um pouquinho como foi, assim, como está o trabalho da União Feminina dentro da superintendência, né? E nesses momentos, irmã Gladys, assim, sabemos que teve bastante auxílio, né? E como foi, assim, estar na superintendência, tá, auxiliando as irmãs que estavam passando por essas dificuldades? Porque sabemos que a irmã é a âncora ali, né? Então, muitas buscam auxílio, refúgio, né? Além da irmã estar trabalhando ali também, sabemos que a irmã estava dando apoio emocional, espiritual a essas irmãs, né? Para mim foi assim uma escola, foi uma experiência única. Sábado passado nós completamos 7 meses
de atendimento a necessitados. E porque foi assim, nós atendemos as pessoas desde o seu momento de resgate, juntamente com outros departamentos da igreja. Estivemos ali na beira da água. Então, a gente viu as pessoas que vieram de longe, pessoas que viajaram voluntariamente, trazendo barcos, trazendo equipamentos para resgatar as pessoas. Glória a Deus. Eu achei tão lindo, assim, pessoas de vida pública, né, pessoas conhecidas, saindo ali na água, trabalhando ali, vinham e reconheciam a gente. Diziam, tu é lá da igreja. Olha só, Lembrando, que tremendo. né, um político da cidade, muito Sim. conhecido, um político já de décadas na política. Ele viu assim, mas tu é lá daquela igreja, que um dia eu fui e ouvi o teu testemunho. Glória a Deus. Então, a gente vê assim, ó, Olha só. Deus se movendo no meio da tragédia para fazer o nome dele, a igreja dele conhecida, né? Então, Deus ele tem um controle sobre todas as situações. E aí começamos a acompanhar essas irmãs, vimos, né, a fragilidade e o poder do amor para mudar a vida de uma pessoa. O amor, o amor é uma força ativa, não é um sentimento assim, né, cheio de preguiça. Não, ele é uma coisa que muda, ele é forte como a morte. Assim como a morte vem para destruir, o amor vem para reconstruir. Aleluia! Glória Então, a Jesus. O amor, ele fazia ele fazia a diferença na vida das pessoas, tanto dos que eram acolhidos como dos que estavam ali para servir. Era um elo que nos ligava, Aleluia. que nos fortalecia. Os voluntários que estavam ali, foi uma grande experiência para mim trabalhar com voluntariado, né? Liderando voluntários. Tentando entender, não somente pessoas da nossa igreja, né? Isso é importante de frisar, o atendimento da igreja foi para todos. Todos que se achegavam, que eram necessitavam. E uma coisa que marcou, então, esse tempo, foi assim, de muitas pessoas eu ouvi. Eu nunca fui tão bem tratada. Aleluia! Assim. Glória a Jesus. A marca do amor Glória de Deus derramado na igreja. Mesmo que as pessoas, né, com certeza tinham recebido algum socorro, algum atendimento, mas eles diziam, existe uma diferença, eu nunca fui tão bem atendido. E como é importante nesse momento, né? Já me emocionei aqui. Como é importante neste momento a pessoa ter este apoio, né? E saber que tem alguém preocupado com ela, não está só, né? Assim como a gente sabe, o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, a gente ser aqueles por os quais Deus está ali para ajudar, né? Isso é uma coisa, é uma missão da igreja, né? E dentro do nosso planejamento estratégico, né, o planejamento estratégico do Ministério da Restauração como instituição está, né, como uma missão atender as pessoas nas suas reais necessidades, né? E graças a Deus, Deus nos deu uma oportunidade para ajudar, e eu vejo que Deus tem nos ensinado, né? Nós tivemos uma enchente no ano passado que aprendemos muito, e nessa muito mais ainda. Deus nos habilitando para ajudar. Glória a Deus nos ensinando a ajudar. Como estender a mão, como ser, né? Também como hospitaleiros, porque muitos estiveram em casa. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas abrigadas na nossa rede. Muitas pessoas. Né? Em casas e também nos nossos centros de acolhimento. A gente visitava os centros de acolhimento, podia dar um abraço naquelas pessoas, levar a palavra de Deus para elas, levar um consolo, uma mensagem de esperança. Fazia toda a diferença nesse momento difícil. E alimento também, né? Alimento, água, né? Água, alimento. Suprindo as necessidades físicas também. Foram mais ou menos mais de 70 toneladas de vestuários distribuídos, aproximadamente 40 toneladas de alimentos. Muita coisa. Água, né, milhares de litros de água, além desse acolhimento. E nesse acolhimento, nós vimos vários testemunhos de pessoas que foram alcançadas, né? Pessoas que retornaram, que estavam desviadas. Foram muitos testemunhos. Assim, como eu falei, né, tão grande assim que às vezes não falha assim a memória da gente para conseguir, ou melhor, a gente está com a memória tão cheia que não sabe qual deles que vai puxar ali, né? De tantas coisas que Deus Mas foram tem. muitos testemunhos de pessoas que
chegaram ali desesperançados. Teve um caso que me veio agora de uma família que eles chegaram desesperados lá no nosso centro de distribuição. Eles já tinham ido em 3 centros de distribuição e ninguém ajudava eles. As pessoas faziam um cadastro, assim, depois a gente chama, esqueciam. E as pessoas tinham perdido tudo. Era uma família de Canoas. Eles tinham perdido tudo. E um irmão que era motorista de Uber, né? Motorista de aplicativo, pegou uma pessoa dessa família e ela contando o desespero dela, e ele falou assim, mas liga para a irmã Gladys, e deu meu número de telefone. E até eu fiquei meio assim, né? A gente fica meio... Eu recebi aquela ligação direta, nós tínhamos nossos canais de atendimento, eu liguei, recebi no meu privado. E aí ela me deu uma lista muito grande, né, de várias pessoas da família dela que tinham perdido tudo, e eu resolvi checar um daqueles números, sorteei um daqueles números, liguei, e uma senhora com a voz assim meio, né, vagarosa, assim, me atendeu, e eu comecei a fazer perguntas para tentar entender o que estava acontecendo. E ela disse assim, desculpa que eu não estou conseguindo falar direito, porque eu estou medicada, eu perdi meu esposo. Bah. E aí aquilo ali assim, me partiu o coração, né? Sim. E eu já liguei então para as pessoas, já perguntei qual era a necessidade delas, né? Separamos, marcamos um momento para entrega. Aleluia. E aquela família veio assim, eles não sabiam, sabe, como agradecer. E aí depois, então aquela senhora deixou o contato para a gente, né, seguir conversando, mantivemos um diálogo com eles, falando do amor de Deus. E eu fiquei, daí pelo contato dela eu vi que ela era uma pessoa que tinha um cargo importante. Mas a enchente não se perderam as diferenças, né? Tanto o rico quanto o pobre, todo mundo ficou na mesma situação, nivelado, porque perderam tudo. Sim. Perderam tudo. E alguns perderam seus entes também, queridos, né? Difícil essa fase, mas também, como nós falamos, foi um período de grande batalha, de luta, mas Deus deu essa oportunidade também, essas portas que se abriram para essas conquistas, né? Irmã Lucimar, uma coisa assim que eu não posso deixar de falar, que foi uma coisa que muito marcante. Deus, eu não lembro agora exatamente o período, mas eu creio que foi em janeiro desse ano, ou final do ano passado, que houve um grande temporal em Porto Alegre. Num culto de terça-feira, nós estávamos reunidos na sede internacional, o pastor Humberto ministrando, e começou a chover, não parava mais aquela chuva e muito vento. E a cidade inteira foi alagada, né? Houve um caos na cidade, ficamos sem luz vários dias. Muitos irmãos não puderam nem voltar para casa naquela noite. A minha mãe, eu me lembro que a minha mãe mora próximo da igreja relativamente, há uns 20 minutos. Ela levou aproximadamente 2 horas para chegar na casa dela. E na quarta-feira nós estávamos na consagração da UF. E uma irmã foi usada em profecia, avisando a igreja que muito mais água viria. Deus falou, muito mais água virá, mas não tenham medo, estejam tranquilos, porque eu vou guardar minha igreja. Glória a Jesus. E eu me lembro que naquele dia as irmãs ficaram tão apavoradas com aquela profecia, inclusive a senhora, que me pediram, mas Gladys, vamos encerrar o culto mais cedo, porque vai vir mais água. E aí concordamos, vamos encerrar o culto mais cedo, só que a água não veio. A água não choveu naquele dia, não choveu naquela semana, e a profecia foi esquecida. Mas as águas vieram. Vieram depois. A palavra de Deus se cumpriu e Deus guardou a sua igreja. Glória a Jesus. Glória a de Deus Jesus. é fiel. É fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas cumpre, né? Nosso tempo está chegando no fim já, e eu tinha muito mais coisas para perguntar aqui, para nós compartilharmos. Tem muitas participações aqui, inclusive a Isabel Schmidt. Conhece essa jovem, né? Irmã Cátia Brito, irmã Sandra, Stephanie, Neuso, dando a paz, Clair Brito, Saul Vargas, Marilda,
Espero não ter esquecido ninguém. São várias as participações, aqui não vai dar tempo de nós passarmos tudo, porque eu ainda quero, tem várias pessoas dando glória a Deus, as batalhas são muitas, mas com a graça de Deus vou vencendo, porque Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, ali de Pelotas, irmã de Pelotas, Elzira Benga Vieira, eu acho que é isso, né? Dalva. Glória a Deus. Tatiana, Daniele, né? Deus também abençoe a todos. Glorificando a Deus, assistindo, agradecendo, lindo testemunho, ela falou aqui, né? edificando a vida. Esses testemunhos edificam e fortalecem a nossa fé, né, irmã Gladys? E nós queremos que a senhora deixe uma palavra e um convite também para as irmãs, todas as irmãs aí né, que fazem parte da União Feminina, estarem conosco nas consagrações, o quão importante estar buscando Deus, né, neste dia. Não deu nem tempo de chegar ali, não né? deu Falar nas tempo. Consagrações, Sim. que essa foi uma marca assim, na minha vida, na vida de irmãs que estão hoje comigo trabalhando na obra de Deus, estarmos unidas na oração e no jejum. Isso não somente trabalha a nossa vida, como forma entre nós um vínculo, onde uma pode ajudar a outra. Glória a Jesus. Nós falamos em união feminina, e eu não sei se você que está aí acompanhando faz parte da união feminina, mas a porta está aberta, existe uma oportunidade, uma oportunidade para vir e se agregar a esse exército. Nós estamos aqui buscando a Deus todas as quartas-feiras, a partir das 9 horas. As irmãs estão aqui em oração e jejum, né? Uma ajudando a outra a vencer as suas batalhas. Às vezes na sua casa, no seu lar, você não consegue orar, você não consegue deixar uma roupa, alguma coisa para orar, né? Nós ficamos apegados com as coisas passageiras, assim, e não conseguimos tirar, às vezes, 1 hora de oração dentro de casa. Mas aqui você tem o dia inteiro para ficar na presença de Deus. E não somente para orar, né, para derramar a tua alma na presença de Deus, mas para louvar a Deus com as irmãs, para ouvir a palavra de Deus. Nós temos 2 cultos ao meio-dia ministrado, ensinamento bíblico. Né? Coisas tremendas, testemunhos tremendos pelo poder da palavra de Deus. E às 2h30 da tarde, né? Às 14h30, um grande, poderoso e maravilhoso culto de adoração, com manifestação dos milagres de Deus. Glória a Jesus. Libertação, cura, salvação, Deus agindo nas famílias, problemas financeiros, né? Processos na justiça, que Deus dá vitória, faz aquilo que estava parado se mover, enfim, milagres de Deus. E você tem tempo ainda de chegar, né? Dá tempo ainda. Te levanta aí, te arruma e sai correndo. Isso Olha, mesmo. Isabel, não sei se vai conseguir chegar, né? Mas... não tem, né? Está um pouquinho longe, né? Está um pouquinho longe, mas vai se programando. E aí consegue. Que Deus abençoe a todas as irmãs. Vamos estar aqui, um grupo de irmãs esperando vocês, né? Para que vocês sintam-se abraçadas, recebidas por mulheres de Deus. Aleluia. Para uma ajudar a outra. Glória como a Jesus. Deus quer que seja. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmã Gladys? Vamos orar. Senhor Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, Santo aleluia, eu sinto, Senhor, nesta hora, o poder da unidade da Tua igreja. Aleluia, quando pessoas, Senhor, se reúnem no nome de Jesus para se sujeitar a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor está entre elas. Nós estamos geograficamente, Senhor, distantes, mas aqui, Senhor, existem mulheres, existem pessoas, irmãos, Senhor, com o coração voltado para Ti. O Senhor se move através das orações que são levadas a Ti nesse momento. E eu te peço, Senhor, manifesta o Teu poder. Manifesta o Teu poder, Senhor.
Senhor, nesta hora, salvando, Deus. libertando, Em curando, nome de Jesus dando Cristo, vitória em nas nome de finanças, Jesus dando vitória Cristo, na em família, nome de Senhor, Jesus destruindo Cristo. com dardos do diabo, fechando a boca do devorador, Senhor, trazendo à luz, Em Senhor, nome aquilo de que está em Jesus. oculto, Senhor, e onde o Em diabo tem se nome de escondido. Jesus. Sim, Senhor, dá vitória ao teu povo nesta Dá hora. Dá vitória à dá tua igreja vitória, nesse dá momento, Senhor. vitória, Senhor. Ajuda a tua irmã, essa irmã, Senhor. Ajuda a tua Deus, da filha, graça, Senhor, a se da mover força, nesta hora assim, Deus. para estar juntamente, Verdade, Senhor, Deus. com a tua igreja, buscando, Aleluia. Senhor, a tua presença, se fortalecendo Deus. na Sim, tua graça, Senhor. Aleluia, para que seja mais uma guerreira, Senhor, na Sim, tua Deus. presença. Em nome de Jesus, nome de Pai. Jesus Em Cristo. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Irmã Gladys, agradecemos. Queríamos ficar mais uma hora, né, irmã Tainê? Ouvindo testemunhos e das coisas maravilhosas que Deus já fez e a irmã pôde presenciar, né, irmã Gladys? Agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua presença nessa tarde aqui. Amém. Eu agradeço o convite, me senti honrada de ser lembrada para vocês. Que Deus abençoe a todos e lembre-se, nós viveremos para contar as bênçãos do Senhor. Não morreremos. Aleluia. Aleluia. Viveremos. Glória a Deus. E nós nos despedimos, então, neste momento, com a paz, oração e união.